pessoal, tudo jóia? Eu me chamo Elcio e vou estar conversando com vocês aqui um pouco a respeito de BPC, Benefício de Prestação Continuada. Quais os requisitos para sua concessão, em que situações o indivíduo tem direito a ele e aonde ele se encontra no nosso ordenamento. Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que o BPC está inserido na assistência social, que por sua vez se encontra inserido dentro da Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social? A Seguridade Social é um conjunto de iniciativa, de ações tanto do poder público como da sociedade, que comporta três núcleos. O primeiro é a Previdência Social. O que é a Previdência Social? É onde se encontram os benefícios previdenciários, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-doença. E para ter acesso a esses benefícios, além dos seus requisitos básicos, se faz necessário, principalmente, uma contraprestação financeira. Ou seja, só vai ter acesso à Previdência Social quem contribuir. Ou seja, você tem que pagar para ter acesso a ela. Esse é o primeiro núcleo da Seguridade Social. O segundo núcleo é a saúde. A saúde é para todos, independente de requisito econômico. Todos que necessitem da saúde podem dela usar. Ou seja, se a pessoa mais rica do Brasil precisar de atendimento no SUS, ela tem direito de usufruir. Tá joia? E o último núcleo da Seguridade Social, que é onde se encontra o BPC, o LOAS, é a assistência social. O que é assistência social? É também um conjunto de ações e iniciativas que vão fornecer melhores condições para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então, entendido aonde se encontra o BPC, ou seja, dentro da assistência social, que por sua vez se inclui na Seguridade Social, que comporta esses três núcleos: Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Bom, agora, para a gente entender quais são os requisitos, quais indivíduos vão ter acesso à assistência social. Basicamente, são dois indivíduos que têm direito à assistência social no caso de BPC. O primeiro é o idoso acima de 65 anos. E o segundo é a pessoa que se encontra com deficiência, com impedimentos de longo prazo. Então, a gente tem o benefício de prestação continuada ao idoso maior de 65 anos e o benefício de prestação continuada à pessoa deficiente. Só que nos dois casos se faz necessário um critério econômico também. Essa pessoa ela tem que estar numa situação de miserabilidade econômica, ou seja, para ter acesso ao BPC, essa pessoa precisa estar passando por dificuldades financeiras, precisa estar em situação de vulnerabilidade. Entendido as duas pessoas, os dois indivíduos, que têm acesso ao BPC, quais são os critérios para se definir uma situação de miserabilidade econômica? A legislação inerente à assistência social, ela define o indivíduo que possui renda abaixo de 1/4 do salário mínimo como indivíduo em situação de miserabilidade. Porém, o STF já definiu que indivíduos até meio salário mínimo também se incluem em situação de miserabilidade. Inclusive, nessa decisão do STF, o STF decidiu que, na realidade, tem que ser analisado o caso concreto. Então, independente da renda da pessoa, tem que ser analisado o caso concreto, quais são as situações financeiras, sociais que aquela pessoa está inserida, para aí então definir a situação de miserabilidade ou não daquele indivíduo. Entendido essa parte da questão da renda, quais são
os fatores, quais são as rendas econômicas e os gastos que se incluem ou não nessa renda per capita de um quarto do salário mínimo, ou no caso, como o STF decidiu, de meio salário mínimo. A gente tem que entender o seguinte: tem gastos que são excluídos nessa renda de um quarto do salário mínimo ou de meio salário mínimo. Por exemplo, se o indivíduo ele tem gastos com alimento especial, medicamentos, fraldas, esses gastos poderão ser excluídos da renda per capita, desde que o indivíduo não tenha conseguido esses medicamentos, essas fraldas, esses alimentos especiais através da administração pública. Então, o gasto que o indivíduo tem de forma pessoal com esses alimentos, medicamentos, vai ser excluído da renda per capita para fins de critério econômico, desde que, conforme eu falei, ele não tenha conseguido esses medicamentos através do poder público. Outra questão que também é excluída da renda per capita é caso, dentro do núcleo familiar, exista algum indivíduo que já tenha recebido, ou que receba, no caso, né, benefício assistencial. Ou seja, se tiver um irmão, um pai, um filho que já recebe, para fins de renda per capita, essa renda de um salário do BPC vai ser excluída. E também vai ser excluída caso algum integrante da família receba algum benefício previdenciário de um salário mínimo. Inclusive, o INSS baixou recentemente uma portaria regulamentando isso. Então, além do BPC, o indivíduo que recebe uma aposentadoria, por exemplo, ou aposentadoria por invalidez, desde que até um salário mínimo, essa renda também será excluída para fins de cômputo da renda per capita do indivíduo. Então, abre-se uma gama aí muito grande para que a pessoa corra atrás do benefício assistencial. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha solucionado as dúvidas aí de vocês. Eu sempre vou estar postando aqui conteúdo relacionado ao direito previdenciário, ao direito assistencial. Compartilhe esse vídeo aí com algum colega advogado, ou até mesmo de algum indivíduo aí que se encaixe nesses critérios aí que eu falei para você. Quem sabe isso pode estar ajudando ele. Curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!